Olá, sou a Bárbara, professora de literatura aqui no Mais à Prova, e neste vídeo vamos falar sobre o conto de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Bem, A Terceira Margem do Rio é um conto, certa forma, curto do Guimarães Rosa, mas o tamanho do texto não chega nem perto do significado que esse texto traz pra gente. Bem, A Terceira Margem do Rio conta a história de uma família que mora às margens de um rio, tá? Essa família são os dois pais e 3 filhos. O que acontece? O pai da família, um certo dia, ele resolve construir uma canoa. Então ele manda fazer uma canoa. E ele chega em casa e fala que vai morar no meio do rio, dentro da canoa. A família fica meio assim. O filho dele, que inclusive é o narrador do conto, tenta ir com o pai, mas o pai manda ele voltar. E aí o pai pega a canoa, rema e fica lá no meio do rio. A família entra em desespero, pensa que ele está ficando doido, o que aconteceu, que esse homem vai morar no meio do rio. Então a família tenta de tudo, leva padre, tenta fazer com que ele volte, e grita e chama e nada. A região toda ficou sabendo e todo mundo ficou achando que ele era louco mesmo. Foi televisão tentar entrevistá-lo e no dia ele sumiu. E assim ele foi ficando dentro do rio. O filho dele, que tentou ir com ele e é o narrador da história, meio que se compadece com a situação do pai e ajuda o pai. Então ele sempre leva as sobras de comida e deixa para o pai buscar. Faz mudas de roupa e coloca para o pai trocar, e o pai dentro do rio o tempo inteiro, chuva, sol, qualquer momento ele estava lá dentro do rio, dentro da sua canoa. A mãe do menino até finge que não sabe que o menino leva os restos, e ela inclusive até deixa realmente sobrar. Então ela de certa forma também ajuda o marido que está lá no meio do rio, sem falar com ninguém, sem contato com ninguém, isolado. Bem, e nisso passam-se anos da vida do garoto e do pai, e certo dia a irmã do garoto que se casou quer apresentar o neto ao avô. Então todos entram no barco, remam até o rio, levando o menino, e o pai some. Ele não aparece para conhecer o neto. Então ali foi, vamos dizer assim, a gota d'água para a família que sempre morou na mesma casa, preocupada com o pai dentro do rio, quando vê que ele não quer nem conhecer o neto, vai embora. Então a filha vai embora com o marido, o outro filho também vai morar em outra cidade e por fim a mãe vai morar com a filha, restando apenas o narrador personagem, que foi o filho que ajudou o pai durante esse período de tempo. E aí chega um certo momento que o narrador fala que ele já tem alguns cabelos brancos e o pai ainda está lá no meio do rio, já muito velho. Então a gente pode imaginar aí que o narrador deve ter lá por seus 40 anos mais ou menos, né? E o pai já deve estar lá por 70 anos dentro do rio. Então fica muitos anos dentro do rio. E aí certo dia, o narrador, incomodado com aquela situação, vendo o pai já muito velho, ele chama o pai e fala assim: pai, tem uma proposta para o senhor. Sai daí, porque o senhor já está muito velho, não está aguentando mais nada, e a gente troca de lugar. E o pai fez assim, né? Tudo bem, e veio remando na direção da margem do rio. Quando ele vê o filho, aliás, quando o filho vê o pai se aproximando, ele parece que liga alguma coisa nele, ele tem um estalo e sai correndo. E aí ele foge então dessa responsabilidade. Por quê? Ele teve medo. Ele inclusive fala que foi covarde, que ele teve medo de trocar de lugar com o pai. O pai ia trocar de lugar com ele, mas ele não quis. O pai viu aquela cena, fez assim: tudo bem, e voltou para o rio. Só que ele não ficou mais na frente da casa, o menino foi embora e o pai sumiu para dentro do rio. Bem, e qual que é a questão aí? Por que o raio do homem foi parar no meio do rio e ficou lá há tantos anos? E por que o conto chama A Terceira Margem do Rio? Bem,
O porquê que o pai foi para o meio do rio, ninguém sabe, não fica claro na história. Mas a gente pode pensar que talvez ele tenha se isolado por algum questionamento que ele tinha, algum incômodo que ele vivia na família, algum problema de uma questão interior desse pai. E a terceira margem do rio, por quê? Se o rio tem duas margens, né? O rio tem a margem direita, a margem esquerda e mais nada, ele corre ali. Tem o céu em cima, o leito do rio embaixo e ele corre ali. Então a terceira margem do rio a gente pode entender como sendo o homem, que ele no meio do rio seria uma terceira margem, e também o homem foi buscar uma terceira margem, buscar algum significado para a vida, algo que a gente não vê, porque a terceira margem não existe. Então é algo além da nossa visão, além da nossa explicação. É algo, um mistério, né? Algo que a gente não vê, mas que a gente sente, que o homem estava sentindo e ele foi tentar buscar, vivendo ali naquele rio. Seria essa terceira margem. Algo além da vida, né? Algo além do físico, do palpável. Então, Guimarães Rosa, vocês podem perceber que os personagens eram simples, moradores à beirada do rio, mas essa questão que ele levanta é muito profunda e muito grande. Então, indico a leitura do conto, e aí quando você terminar de ler o conto, você volta aqui e assiste o vídeo de novo. E para não perder o vídeo, o que você vai fazer? Vai salvar aí o vídeo, vai clicar no aviãozinho compartilhar com seus amigos e peça para que eles leiam o conto também. Comentem aqui embaixo e não se esqueçam de deixar o seu like, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.